Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 225. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e junto nós estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês da continuidade em Jeremias, dos capítulos 23 ao 25. Se você ainda não segue Mulheres com Fé @oficial, faça isso hoje mesmo. E todos os áudios, além do YouTube, estão disponíveis no Spotify. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso querido amado Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, de estarmos nos relacionando contigo, de estarmos trabalhando com a nossa fé, renovando a nossa fé ao ler Tua Palavra. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento do que estaremos lendo nesta manhã, nos dando compreensão, abrindo os nossos olhos espirituais, Senhor. Pedimos para que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando acerca da Tua Palavra, da Tua vontade, dos Teus propósitos para as nossas vidas, que possamos estar no centro da Tua vontade, Pai. Pedimos a Tua proteção neste dia para com a nossa família, os nossos filhos, e que o Senhor possa estar nos direcionando nesta leitura, Pai, que possamos descobrir algo novo sobre o Senhor, que possamos Te amar ainda mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 23, o renovo justo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Profetas mentirosos. Acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão. Trairei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra.
Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu à minha palavra? Vejam, a tempestade do Senhor, a sua fúria está à solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões das suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor, e como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns aos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles o relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Os falsos profetas. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhes: vocês são o peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente: o que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a expressão: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Senão, essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta: qual é a resposta do Senhor para você? Ou, o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor, vocês dizem: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Quando eu lhes adverti que não dissessem isso, por isso me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês uma humilhação perpétua, vergonha permanente,
que jamais será esquecida. Jeremias capítulo 24. 2 cestos de figos. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram muito ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como estes figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo. Ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Jeremias capítulo 25. 70 anos de cativeiro. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos seus habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. Eu os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som de moinho e à luz de candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre.
Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações, e grandes reis eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. O cálice da ira de Deus. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou: Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo, e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus de Ascalon, Gaza, Ecrom, e o povo que restou em Asdod, Edom, Moabe e os amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de além do mar, Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após o outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome. E vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores, rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu de sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada, do opressor e do fogo da sua ira. Amém. No capítulo 23 de Jeremias, começa com uma forte advertência contra os pastores que dispersam o rebanho de Deus, conduzindo pelo caminho da perdição.
Jeremias denuncia aqueles que se aproveitam da sua posição para benefício próprio, negligenciando o cuidado pelas ovelhas do Senhor. Em contrapartida, o capítulo também nos apresenta a promessa de um renovo justo, que será um rei sábio e justo, capaz de guiar o povo de forma adequada e restaurar a aliança com Deus. Então, dos versículos 1 ao 4, nós vamos ver essa advertência aos pastores falsos, a repreensão aos pastores ímpios, a promessa de reunir um remanescente. Apesar da repreensão inicial, nós vamos encontrar uma nota de esperança nesse capítulo. Deus promete reunir o remanescente das ovelhas dispersas e trazê-las de volta à segurança do aprisco. Ele mesmo assumirá o papel de pastor, guiando e cuidando do seu povo. Essa promessa é uma demonstração do amor e da fidelidade divina, mesmo diante da infidelidade da liderança humana. Dos versículos 5 ao 8, destaca a grave preocupação de Deus com a disseminação de falsas profecias e a promessa de um renovo justo, uma figura messiânica que traria retidão e justiça ao reino de Israel. No versículo 5, Jeremias profetiza sobre um futuro líder, um renovo justo, que surgirá da linhagem de Davi. Essa figura messiânica é retratada como alguém que reinará com sabedoria e justiça. Essa promessa é como uma luz brilhante em meio à escuridão das falsas profecias e da liderança corrupta. A escolha da palavra renovo é significativa. Ela evoca a ideia de algo novo e fresco, como uma nova era de justiça e retidão, que virá para substituir a decadência espiritual e moral que prevalecia naquela época. Essa promessa nos lembra que mesmo em meio às circunstâncias mais sombrias, Deus sempre tem um plano para a restauração e renovação. Aí depois nós vamos ver que os profetas falsos, eles serão envergonhados. Jeremias, ele continua a sua denúncia nos versículos 9 ao 12. Fala também dos profetas que pregam falsos sonhos, que está registrado nos versículos 13 ao 17, quando Jeremias continua a expor os enganos dos profetas que proclamam falsos sonhos. Ele os acusa de não consultarem verdadeiramente a Deus, mas de profetizarem a partir dos seus próprios desejos e imaginações. Então, Jeremias continua contrastando os falsos profetas como os verdadeiros profetas que carregam o fardo da palavra de Deus. Ele enfatiza que a verdadeira profecia é inspirada por Deus e traz uma mensagem de julgamento e justiça. Os verdadeiros profetas não falam por conta própria, mas são instrumentos nas mãos de Deus para transmitir a sua mensagem. Então, esse aqui está registrado dos versículos 18 ao 22. Depois vamos ver a condenação dos profetas que roubam as palavras de Deus, dos versículos 23 ao 32. Jeremias, ele continua a expor as práticas enganosas e corruptas, da liderança espiritual da época, e destacando a seriedade de distorcer a palavra de Deus e propagar falsas mensagens no nome de Deus. Nos versículos 23 e 24, Jeremias nos lembra que Deus não é um Deus distante e inacessível, mas sim um Deus próximo, que está sempre presente e ativo em nossa vida. Dos versículos 25 ao 32, Jeremias continua com essa condenação, mas especificamente direcionada aos profetas que roubam as palavras de Deus. E nós vemos várias mensagens de Jeremias sendo proferidas, e dos versículos, por exemplo, 33 ao 40, Jeremias continua confrontando aqueles que distorcem ou desafiam suas palavras, enfatizando a seriedade de se comunicar a palavra de Deus de forma precisa e respeitosa. Também vimos aqui, nos versículos 33 ao 36, quando usa a expressão fardo do Senhor. Essa expressão era bem comum entre os profetas da época
e indicavam que eles estavam transmitindo uma mensagem diretamente de Deus. No entanto, muitos deles estavam usando essa frase de maneira leviana e enganosa. Então Jeremias adverte que a partir daquele momento essa expressão não será mais usada, pois Deus não aprovava a maneira como estava sendo empregada. E aí tem a ameaça de Deus contra aqueles que distorcem as suas palavras, dos versículos 37 ao 40, né? O profeta, ele profetiza a respeito do lugar perpétuo de vergonha, que era um destino de humilhação eterna para aqueles que se atrevem a distorcer as palavras de Deus. Essa imagem sombria serve como um lembrete contundente da seriedade de comunicar a mensagem divina com fidelidade e integridade. Em Jeremias capítulo 24, o profeta Jeremias é levado pelo Senhor a uma visão peculiar, 2 cestos de figos, um repleto de figos bons e outro de figos ruins. Essa imagem visualmente simples carrega uma profunda mensagem espiritual, representando o povo de Judá, que havia sido deportado para a Babilônia. Os figos bons simbolizam aqueles que Deus considera fiéis e dignos de serem restaurados à sua graça, enquanto os figos ruins representam aqueles que permanecem na desobediência e na rejeição divina. O cenário desta visão que Deus deu para Jeremias, diante do templo do Senhor, essa localização da visão é muito importante e não pode ser ignorada, porque o templo era o lugar mais sagrado para o povo de Judá. E a escolha de realizar essa visão neste local sagrado não é acidental. Ela destaca a importância e a seriedade do que está prestes a ser revelado. A visão não é apenas uma parábola, mas é uma mensagem divina que tem um significado profundo e universal para o povo de Deus. O contraste entre os figos bons e ruins revela a generosidade da graça de Deus. Ele promete restauração para os exilados, mostrando sua disposição em receber de volta aqueles que se arrependem e retornam a Ele com um coração sincero. Essa promessa é uma manifestação da misericórdia divina, oferecendo esperança àqueles que estavam separados de sua terra e de sua comunhão com Deus. Por outro lado, os figos ruins destacam a dureza de coração daqueles que permaneceram em Judá. Deus havia enviado advertências e profetas para chamá-los ao arrependimento, mas eles continuaram a sua obstinação. Então, essa advertência serve como um lembrete impactante de que a desobediência tem consequências e que o julgamento divino é inevitável para aqueles que persistem na rebelião. O significado dos figos bons e ruins nos lembra que Deus é um juiz justo e que a sua justiça é equitativa. Ele não trata os justos e os ímpios da mesma maneira, mas sempre oferece oportunidades para o arrependimento. Os figos bons nos ensinam sobre a graça restauradora de Deus, sua disposição de perdoar e reconciliar com aqueles que voltam para Ele. Por outro lado, os figos ruins nos alertam sobre as consequências da desobediência teimosa. Deus é paciente, mas a sua paciência não é infinita. O julgamento divino é uma realidade que não pode ser ignorada, e aqueles que escolhem persistir no pecado enfrentarão a justiça de Deus. Dos versículos 8 ao 10, nós vemos Deus cuidando dos exilados, que é representado pelos figos bons. Deus revela sua intenção de olhar para eles com favor e cuidado, uma promessa que ecoa ao longo das Escrituras. Isso nos lembra que mesmo em momentos de desolação e exílio espiritual, Deus está ativamente envolvido em nossa jornada, disposto a nos guiar e a nos proteger. Depois nós vamos ver a promessa de um novo coração e uma nova aliança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus, pois voltarão para mim de todo o coração. Então, essa ideia do novo coração representa a transformação interior que Deus promete realizar naqueles que o buscam sinceramente. Então, ele também fala da rejeição dos rebeldes e a punição pela desobediência, que é representado pelos figos ruins, aqueles que escolhem continuar em seu caminho de desobediência
enfrentarão a justiça divina e a promessa de um novo coração e uma nova aliança não se aplicará a eles. E aí no encerramento desse trecho tem um propósito divino de restaurar e abençoar lá no versículo 6. Eu os trarei de volta desta terra, onde os deportei e os plantarei de novo na sua terra. Então isso ecoa a promessa de restauração que permeia toda a história de Israel e, em última análise, aponta para a obra redentora de Cristo que restaura a humanidade à comunhão com Deus. E no capítulo 25, Jeremias recebe uma mensagem divina de que o povo de Judá enfrentará 70 anos de cativeiro na Babilônia devido à sua constante rebelião e idolatria. Essa profecia é uma parte essencial do ministério de Jeremias, que serviu como um mensageiro incansável nas advertências de Deus à nação. A mensagem central que Jeremias é encarregado de transmitir é a necessidade de arrependimento e volta a Deus. Ele é instruído a pregar que se converta cada um do seu mau caminho e das maldades das suas ações. O coração do profeta é revelado aqui, pois a sua missão não é apenas anunciar o juízo iminente, mas também oferecer a oportunidade de restauração e reconciliação com Deus. Mas infelizmente, Jeremias conclui lá no versículo 7 dizendo: não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, nem para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Então aqui nós vemos a triste realidade da resistência do povo à mensagem de Deus. Mesmo com um mensageiro tão fiel como Jeremias, muitos continuaram em sua rebelião e idolatria. Então, continuando dos versículos 8 ao 14, nós temos um subtítulo que se chama A Taça da Ira de Deus, que evoca uma imagem poderosa e simbólica que ilustra o juízo divino prestes a ser derramado sobre a nação. A promessa de cativeiro por 70 anos, conforme mencionado no versículo 12, é uma das profecias mais conhecidas e importantes no livro de Jeremias. Esse período de 70 anos serve como um marco para a restauração futura de Judá. Essa promessa demonstra a misericórdia de Deus mesmo em meio ao juízo. Ele não abandonará seu povo para sempre, mas oferece uma oportunidade para arrependimento e a restauração. Além disso, o versículo 13 aponta para o retorno de Judá à sua terra após o período do cativeiro. Deus não apenas revela o juízo, mas também a esperança de um novo começo. Isso enfatiza a natureza restauradora da justiça divina, que visa redimir e reconciliar o seu povo. No versículo 14, encerra esse segmento da mensagem com uma declaração que ressalta a seriedade da missão do profeta. E bebereis sim, sereis como quem nunca foi circuncidado, porque contra a minha palavra levantastes a mão. Essa imagem de beber da taça da ira de Deus é um tema recorrente na Bíblia, simbolizando o juízo e as consequências do pecado. Em resumo, o segundo trecho do capítulo 25 de Jeremias revela a profundidade da justiça divina diante da recusa persistente do povo de Judá em ouvir a palavra de Deus. O cativeiro de 70 anos prometido por Deus não é apenas um castigo, mas também uma oportunidade para o arrependimento e restauração. Isso nos lembra da importância de reconhecer os nossos próprios pecados e nos voltar para Deus em busca de perdão e reconciliação. A mensagem de Jeremias é um convite à reflexão sobre as nossas próprias escolhas e a necessidade de buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Dos versículos 15 ao 29, começa com a expressão: assim me disse o Senhor Deus de Israel, reafirmando a autoridade divina sobre todas as nações. Não é só para o povo de Judá, mas é uma declaração universal da soberania de Deus sobre toda a terra. A descrição taça do vinho do furor, lá no versículo 16, também é uma imagem que simboliza o juízo de Deus que será derramado sobre as nações.
no versículo 17, Jeremias diz que deveria proclamar a mensagem, não apenas ajudar, mas também as nações vizinhas. Isso destaca o propósito universal da mensagem de Deus. E aí ele traz uma lista de nações lá no versículo 18. Se vocês quiserem reler, traz Egito, Filisteia, Edom e muitos outros, né? Outras nações. No entanto, é interessante notar que a Babilônia é mencionada de forma proeminente nesse trecho, no versículo 26. Ela é chamada de alvo de todos os moradores da terra. Isso indica que, embora a Babilônia tenha sido usada como instrumento de juízo divino contra Judá, ela também será objeto do juízo de Deus por suas próprias ações pecaminosas. E aí no versículo 27 prossegue descrevendo o juízo que cairá sobre as nações como uma realidade inevitável, uma taça que fará que todos os povos da terra bebam. Essa linguagem enfatiza a irresistibilidade da justiça divina. Nenhum poder humano pode evitar o cumprimento da palavra de Deus. A mensagem de Jeremias também se volta especificamente para a Babilônia no versículo 29, onde o profeta anuncia que, após o juízo divino, a Babilônia se tornará um deserto e um objeto de espanto. Este é um exemplo das consequências das ações pecaminosas das nações. Dos versículos 30 ao 38, nós vamos ver as profecias cumpridas. Nos indica que as palavras que Jeremias pronunciou não eram meras previsões, mas eram promessas sérias e inescapáveis. Então, o profeta descreve a manifestação da ira de Deus, comparando como um rugido de leão ou ao som da prensagem de uvas. Essa linguagem intensa serve para enfatizar a gravidade do juízo divino que está prestes a cair sobre o mundo. Lá no versículo 31, continua a retratar o impacto avassalador desse juízo, declarando que o estrondo chegará até os confins da terra. Então, significa que a ira de Deus não será contida ou limitada, mas será para todas as partes do mundo. No versículo 32, menciona o dia do Senhor, um conceito recorrente na profecia bíblica que se refere a um tempo de juízo divino e revelação. Nesse dia haverá um grande tumulto e o Senhor julgará todas as nações. No versículo 33, apresenta a descrição gráfica do julgamento divino. E os que o Senhor matar naquele dia estarão estendidos desde uma extremidade da terra até a outra. Isso destaca a abrangência universal do juízo e a seriedade das consequências das ações humanas. No entanto, em meio à descrição do juízo, encontramos um raio de esperança. No versículo 34, o Senhor cuidará do seu rebanho, aqueles que o buscam e o servem com sinceridade. Isso ressalta a importância da fé e da fidelidade em meio ao juízo divino. Aqueles que confiam no Senhor encontrarão refúgio nele. Lá no versículo 35 nos traz a imagem também de pastores sendo afligidos e seus lugares de descanso destruídos. É uma metáfora do castigo que virá sobre os líderes e governantes que se desviaram do caminho de Deus. É um lembrete de que todos, desde os líderes até os cidadãos comuns, serão responsáveis por suas ações perante Deus. Bom, enfim, essas profecias cumpridas nos levam a contemplar o cumprimento inevitável da palavra de Deus. As imagens apocalípticas e vívidas nos lembram da seriedade do juízo divino, mas também nos oferecem a esperança de refúgio na fé e na fidelidade de Deus. É uma chamada à reflexão sobre as nossas próprias ações e a responsabilidade de prestar contas perante o Senhor. Amém? Que Deus continue falando conosco através desse livro de Jeremias que nos traz tantas revelações da natureza do nosso Deus e do cumprimento da sua palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.